Meu amado, que imagem forte é essa, hein, Animadroga? Os métodos que a indústria aplica, né? A produção animal aplica para produzir a carne. Eu tô. Entendi. E o que que é o que que seria isso aqui? Por que que fazem isso, né? Isso aqui seria a marcação ferro quente. Precisam vacinar as vacas que ele para identificar quais vacas foram vacinadas. E isso é uma determinação por lei. E manda vacinar as vacas e marcar elas com ferro quente. Vacina da febre aftosa. Sim, sim. Eu virei vegano. Quer dizer, o que me impulsionou para virar vegano foi a experiência que eu tive de amor infinito através de uma experiência psicodélica, sacou, de madruga? Hum, tá difícil de entender, tem que ter mais detalhamento aí. É muito complicado. Psicodélica já tem a ver com cogumelos mágicos. Tipo assim, quando eu passei pela experiência que foi transcendental, a minha mente, né, o meu cérebro começou a amar praticamente tudo. Eu falei, rapaz, eu sinto uma sensação de amor gigantesca. Aí teve até uma vez que o cara foi lá na rua e bateu na minha cara, me lembro desse evento até hoje, e, e eu não tive reação, porque eu sentia que eu amava ele. E por amar ele, eu não devo causar a mesma dor que ele causou em mim nele. Eu comecei a expandir essa sensação pra tudo, sacou o que eu tô dizendo, de madruga? Pra tudo mesmo. Pra barata, pro inseto, pro animal, pra tudo que existe. Complicado. Aí, se tu fosse sequestrado, tu provavelmente sofreria síndrome de Estocolmo. Acho que Provavelmente. sequestrado sofrendo síndrome de Estocolmo, aí depois ajuda até o bandido a assaltar. Fica tão vinculado ao bandido que passa a cooperar com o bandido. O bandido está lá me causando sofrimento, mas eu não causaria sofrimento nele porque ele causou sofrimento em mim. Compreende o que eu estou dizendo? Mas não significa que eu deixaria ele impune, mas eu não gostaria que ele sofresse. Porque eu não acho que seja correto combater fogo com fogo, tá entendendo? Tem que ter uma outra solução para isso. Perfeito, é isso que eu apoio. O que me deu essa sensação, essa revelação, experiência com os cogumelos, porque antes eu era uma pessoa muito vingativa, e eu acho que essa experiência mudou completamente o que eu sou hoje, entendeu? Talvez eu tenha chegado a pensar assim exatamente pelas várias práticas meditativas de auto-hipnose que eu fiz, mas eu vejo, na verdade, isso como uma conclusão lógica, porque fazer a outra pessoa sofrer não vai resolver, não vai ajudar em absolutamente nada, é apenas a satisfação de um desejo que não pode ser justificado, é um desejo que vai fazer com que você fique preso a um propósito voltado para aquela pessoa, de você querer causar nela um sofrimento proporcional ou até maior ao que você sofreu, mas se você aprende a se libertar do sentimento, você fica livre, você tem mais tempo, você tem mais energia para fazer outras coisas que vão te trazer algo de bom, e fazer o outro sofrer é uma coisa que não vai te beneficiar em nada. Pô, isso eu concordo totalmente. Eu sempre me pergunto, quando eu falo com você, o que seria esses cogumelos mágicos? Eu não sei. Ok, os cogumelos mágicos são substâncias enteógenas ou psicotrópicas que alteram os estados de consciência do cérebro. Como a cannabis em concentrações altas aumenta o estado de consciência do cérebro, ou qualquer outra droga faz isso naturalmente. Então, os cogumelos, os cogumelos mágicos, eles têm um composto geralmente psilocibina, e outros espécies de cogumelo mágico têm muscimol. Quando você ingere a psilocibina, a molécula da psilocibina, ela é igual à molécula da serotonina. Então, a psilocibina se liga à serotonina no cérebro. Então, a psilocibina substitui a serotonina. Só que a psilocibina trabalha como neurotransmissor muito mais eficiente que a serotonina. As conexões cerebrais ficam a 1000. Compreende o que eu estou dizendo? Ah, entendi. Então, são basicamente
uma espécie, entre aspas, né, de alimento, da qual faz o seu nível de consciência aumentar, algo assim? Porque você fala com termos muito requintados, né? Aí não acabo captando. Mas obrigado. Mas cada cogumelo pode provocar uma experiência diferente. Existem os cogumelos com muscimol, que são cogumelos de Amanita muscaria. Eles são venenosos, mas você pode consumir, que geralmente o veneno deles precisa de uma quantidade muito alta para provocar algo prejudicial. Mas existem outros Amanita que comeu morreu. Mas a Amanita muscaria, ele provoca imagens oníricas, que são aquelas imagens psicodélicas que como se fosse vários olhos ou o céu na terra, os bagulho meio louco. E os cogumelos de muscimol provocam esse efeito, entendeu? O de psilocibina já provoca sinestesia. Sinestesia é a mistura das cores. Cores não, dos sentidos. Então, sentir o cheiro das cores é algo muito comum. Enxergar a música são uma mistura total dos sentidos. É um negócio muito interessante isso. Entendi. Parece uma experiência interessante. Acho que eu não irei fazer isso, mas interessante, né? Bom pra se guardar. Eu queria perguntar uma coisa. Eu também queria perguntar outra coisa. O que leva... Eu vi muitos vídeos, inclusive de você, Rafael. Não muitos, né? Os vídeos que você fala sobre o veganismo, etc. E até mesmo o caos no ano passado, ainda em dezembro. Eu queria perguntar, qual é o seu argumento a favor do veganismo? Eu queria saber, por favor. O meu argumento é que nós, enquanto seres racionais e autoconscientes e também sencientes, precisamos, por um dever de coerência, tratar os animais exatamente como seres dotados de sensibilidade e de algum nível de consciência, ou seja, como seres sencientes. Quando eu falo de coerência, eu estou me referindo àquilo que nós fazemos e aquilo que nós sabemos. Se eu sei que aquele ser é algo que tem uma subjetividade, ele tem uma experiência em primeira pessoa, ele não é apenas um conjunto de percepções, significa que quando eu trato ele como se fosse um objeto que eu posso manusear livremente para satisfazer alguma vontade minha, eu não estou sendo coerente com o fato que se apresenta a mim, o fato que se revela aos meus sentidos, na medida em que aquele ser mostra que possui a tal da subjetividade. O Alisson prefere falar de consistência lógica. Eu não tenho problema em trocar uma palavra pela outra, mas assim, a minha prática mesmo é falar de coerência nesse sentido. É tipo assim, eu tô com um pote aqui na minha mão. Esse pote eu usava para guardar a pasta de amendoim. Aliás, é um produto vegano muito delicioso, né? Porque tem sabor churros, tem sabor beijinho, brigadeiro, etc. Da marca Power One. E eu vou jogar fora esse pote. Talvez, ao invés de jogá-lo fora, eu possa usá-lo para fazer um vaso, por exemplo, ou para servir de peso para o meu celular. Se eu não quiser colocá-lo no chão, eu posso colocar esse pote ali e colocar meu celular para carregar. Porque esse pote aqui, ele não demonstra que ele corresponde a alguma mente, né? Já os corpos dos animais, enquanto eles estão vivos, pelo menos, se comportam de um modo que nos induz a acreditar que este corpo está ligado a uma mente. Ainda que como monista idealista eu não acredite que o animal, enquanto indivíduo, seja o corpo, porque uma coisa é o eu, outra coisa é o corpo. O corpo é um conjunto de percepções que só subsiste em alguma mente, seja a minha mente, a mente do animal ou alguma outra mente. Mas, independente disso, o fato é que aquele ser que se revela aos meus sentidos mediante essas percepções que eu chamo de corpo, mostra que tem uma substancialidade. Ele tem já a senciência, como eu também tenho, essa capacidade mínima de estar vivo e estar consciente de que está vivo. E o animal mostra isso quando ele foge do perigo, quando ele interage conosco mediante até mesmo a linguagem, né?
a gente se comunica com ele mediante sons, mediante gestos. Então, como que eu vou tratar este animal como eu trato este pote? Sabe, como que eu vou pegar o animal, passar uma faca no pescoço dele para comer a carne, ou eu vou inseminá-lo artificialmente, se for uma fêmea, né? Vou ali enfiar na vagina da fêmea o sêmen que eu colhi para gerar um outro ser, se na verdade esse bicho ele gosta de ser livre como eu gosto também. Então, por uma questão de coerência comigo mesmo, eu não posso financiar essa indústria que abusa física, psicológica e sexualmente dos animais. É uma questão de honestidade com o meu propósito, enquanto um ser consciente, racional e que busca o melhor para si. Entendi, cara. Bem legal. Até que enfim eu consegui entender de maneira, sendo sincero, né? Alguma coisa que você fala. Porque antes de eu me aprofundar começar a estudar, né? Ler mais, conversar mais com pessoas, né? Que entendem essa área. Eu, enfim, consegui começar a entender. E muito legal o seu argumento. E é tudo não de certa forma, né, mas todo o argumento, entre aspas, lógico, aspas, é constituído bastante pela moral, né, 90% tem muito de moral, como é o caso da honestidade, que você falou ali perto do final, quando você tá falando do abuso, né, que essas tais empresas, não, indústrias fazem com os animais. É bem legal, argumento bom, muito bom, que eu não conseguiria argumentar contra, né? E eu estava até comentando à tarde que quando eu assisti o vídeo do Yuri, que era um cientista brasileiro que morava no Canadá lá em 2011, 2012, ele falou sobre veganismo. Ele falou que ele não tinha nenhum argumento contra o veganismo, que ele só comia carne porque ele gostava. E ele, que era um cara tão crítico, tão racional, tão questionador, tão analítico, chegar e falar uma coisa dessa, sabe? É um negócio que me abalou.